Não existe na minha vida evangelho mais tocante do que o de hoje. Eu acho que sim, que de todos os evangelhos, até mesmo da morte em cruz de Jesus, citado pelos evangelhos, não existe um evangelho que seja mais tocante do que o evangelho de hoje, na minha vida. Porque não tem como compreender a imensidão do amor de Jesus. Ele sendo Deus, ele criando, unido a Deus Pai Todo-Poderoso, que desde o início sempre foram, sempre são, sempre é o eu sou, eles são. Eles são um só, é o nosso Deus. E Jesus, tendo nos criado junto a Deus Pai, ele ter vindo para cá, para a terra de criaturas vossas, ter sido massacrado, ter sido morto, ter sim vencido a morte, ressuscitado ao terceiro dia, e depois estar novamente no meio dos seus discípulos amados, daqueles na qual ele ensinou, naqueles a qual ele pastoreou, naqueles a qual ele educou na palavra, na caminhada. E estar ali, presente, aquecendo, abrasando o coração deles com o amor que só Deus pode dar. Então não existe evangelho para mim, Bruna, mais tocante do que o de hoje. E hoje nós começamos diferente, né? Seja muito bem-vindo, que a paz do nosso Jesus Cristo, nosso Mestre, esteja sobre vocês. O amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre si, sobre você, sobre sua casa e sua família. Nós vamos hoje meditar a palavra de Jesus e depois da meditação nós faremos a nossa oração. Então, eu espero de coração que você tenha iniciado seu dia agradecendo a Deus. Eu espero de coração que você tenha iniciado seu dia, né, sendo grato por estar vivo, por estar levantando, por estar abrindo seus olhos, por estar já iniciando as coisas que você precisa fazer dentro do seu lar, para a sua família. Eu espero de coração que você tenha já feito isso, se não, assim que você terminar de ver esse vídeo, faça. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido também você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35, para a gente meditarmos a palavra de hoje. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: De que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: O que aconteceu? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, o abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu.
Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicavam as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunido os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham o reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o que mais meu coração fica abrasado e o que mais o meu eu terreno não compreende é o amor de Deus por nós. Muitas e muitas vezes eu falo: Senhor, como pode o Senhor vir ao mundo das suas criaturas, vir nessa terra, ser maltratado pelas suas próprias criaturas, ser morto pelas suas próprias criaturas, ressuscitar e dar o seu sangue por nós, suas criaturas, e ainda, depois de ressuscitado, estar em nosso meio, hoje através do Espírito Santo. Mas, nessa caminhada de Emaús, assim como Jesus apareceu para Maria Madalena, e naquela época a voz de uma mulher não era tão poderosa como é hoje, eles não confiavam, não acreditavam muito no que as mulheres diziam. E mesmo Maria Madalena tendo visto o nosso Mestre Jesus e tendo corrido para falar, eles não confiaram tanto assim. Quando Jesus está caminhando com eles nessa caminhada para Emaús, né? E a palavra a palavra diz que essa caminhada é mais ou menos uns 60 estádios, né? Que significa mais ou menos 12 quilômetros. Imagina, Jesus caminha com esses dois discípulos 12 quilômetros. E aí, Jesus vê eles cabisbaixos. Jesus tendo morrido na cruz, Jesus tendo sido maltratado, sido massacrado, tendo sido açoitado, tendo sido cuspido. Jesus, quando ele volta, quando ele renasce, quando ele ressuscita, ele ainda se faz no meio dos seus. Ele ainda volta e caminha 12 quilômetros com os seus, aqui em terra. Imagina o tempo a pé que durou eles caminharem esses 12 quilômetros. E aí, Jesus vê eles tristes pelo acontecido, pergunta o que aconteceu. Esses discípulos falam assim: você é o único que não sabe? Fizeram isso com Jesus de Nazaré, um grande profeta de Deus. Né? E a gente tinha esperança que ele ia salvar Israel, e agora ele morreu, já tem 3 dias. E as pessoas sem esperança. Mas Jesus, no seu infinito amor de Deus, que ele é Deus, ele ainda vem e nos encoraja e fala conosco. Ele pega e fala para esses discípulos: ó, gente sem inteligência. Quantas e quantas vezes nós aprendemos, e mais do que aprender, vemos milagres vivos feitos, realizados por Jesus aqui em terra. E nós, mesmo assim, passando 3, 4 dias, aquilo se esfria em nosso coração. A gente olha assim e fala assim: ah, mas tá bom, aconteceu, e agora? E aquilo vai se esfriando, se esfriando, se esfriando no nosso coração. Passou meses, é como se o sobrenatural de Deus não tivesse acontecido em nossa vida, na nossa casa, na nossa família ou com alguém que nós amamos. A nossa fé se esfria novamente. Imagina, os próprios discípulos que estavam ali, grudadinhos em Jesus, em todo aquele tempo ministerial de Jesus aqui na terra, trazendo para todos nós, trazendo para todos eles o ministério de Deus, o reino de Deus, ensinando os seus principais amigos, que eram os 12 apóstolos, a caminhar corretamente e levar esse ensinamento também para as outras pessoas. E mesmo assim, eles estando há tanto tempo com Jesus, aprendendo, bebendo da fonte ali, ó, eles desanimaram, perderam a fé depois de 3 dias que Jesus tinha partido, mesmo Jesus os preparando, mesmo Jesus os ensinando. Isso acontece com todos nós. Jesus às vezes dá uma palavra para nós quando nós estamos orando, nós sentimos algo no nosso coração, quando estamos lendo a palavra, através do Espírito, o Espírito de Deus fala conosco, a pedido de Jesus, sobre algo na nossa vida que vai triunfar ou que vai acontecer para que a gente possa, né, que nós talvez caiamos naquele período, tenhamos um deserto naquele período. E aí, mesmo o Senhor, nosso Deus falando conosco, a gente desanima, já perdemos a fé.
mesmo Ele estando ali nos sustentando. E isso acontece porque somos humanos, somos falhos. Nós somos, sim, fracos. A nossa única fortaleza é Deus, a nossa única fortaleza é Jesus. A vitória, o triunfo só temos em Jesus. Pode uma pessoa ter qualquer tipo de triunfo terreno aqui neste lugar onde vivemos, neste mundo, mas a maioria, quem não tem Jesus, não tem uma alegria plena no coração, mesmo tendo o triunfo que for aqui da terra. Agora, quando temos Jesus em nós, quando nós adoramos, quando nós clamamos, temos intimidade com Jesus através do Espírito Santo, aí sim, independente do que aconteça, o nosso coração está confortável, confiável no Senhor, sabendo que Ele está nos auxiliando e nos sustentando. E quando a nossa fé cai, mesmo a gente estando ali todos os dias conversando com Jesus, porque não pense você que quem fala todos os dias com Jesus, quem ora todos os dias em Jesus, através do Espírito de Deus, está forte 100% todos os dias, não, porque não está. Porque por mais que nosso espírito, ele está conectado ao Senhor, a nossa carne, ela é falha, ela é fraca, ela cai. Ela cai no desânimo, na tristeza e no pecado. Então, Jesus compreendendo isso, imagina esses discípulos que estavam ali abastecidos a todo momento, todos os dias, dormiam, acordavam com Jesus, os que não estavam grudados em Jesus, ao Jesus acordar para começar o seu trabalho ministerial de levar a palavra de Deus, esses discípulos já saíram dos seus lares correndo para ir atrás dele, para acompanhar, para saber o que mais que eles iam aprender, o que mais eles iam beber. Após Jesus morrer, eles sabendo que precisava se acontecer essas coisas, eles desanimam, eles perdem a fé. Olha só. E aí o que acontece? Jesus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, que é algo sobrenatural, eu não tenho compreensão da tamanha misericórdia e amor de Jesus. Eu não tenho. Ele chega caminhando esses 12 quilômetros com esses discípulos, conversando com eles, fala assim: "Ô gente sem inteligência, eu estava com vocês", eu acredito que Jesus pensou assim: "Eu estava com vocês há 5 dias atrás, estava falando das coisas que iriam acontecer, eu estava com vocês, ensinando e recordando com vocês os que os profetas diziam no passado do que estaria para acontecer e aconteceu, e mesmo assim vocês não compreenderam?" Jesus ele fala: "Como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas." E aí, com todo amor, com toda doçura e toda paciência que Deus tem, Jesus recorda esses discípulos de todas as escrituras, dos profetas antigos, lá de Abraão, até próximo aos tempos que Jesus estava em carne e osso ali em cima da terra como um homem, o que iria e o que precisaria acontecer para que nós tivéssemos a salvação. Essa paciência, esse amor, só vem de Deus. E é através de Deus, de Jesus Cristo, que nós aprendemos a sermos amorosos e pacientes também. Essa essência já está implantada em nós desde a nossa criação, desde que Deus nos criou. Mas é preciso trabalhar em cima dela, porque o mal está no mundo arrancando essa essência de nós. O mal está no mundo tentando nos desvirtuar a todo momento, fazendo com que nós briguemos entre si, irmãos com irmãos, pior ainda, fazendo com que nós briguemos dentro do nosso lar, família com família. Aqueles que Deus uniu, Satanás ele está vindo trazendo o ódio, a contenda, a raiva, a ira para dentro dos lares e está fazendo com que se separem os casais que Deus formou, que Deus abençoou. Assim como o amor de mãe com filho, de pai com filho, dos filhos com os pais, com os irmãos. E isso vem acontecendo desde lá do passado. E se nós não estivermos firmados em Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus, nós vamos ir para o poço, nós vamos cair cada vez mais. Satanás ele é astuto e
Conforme você vai caindo, você não vai percebendo. Ele vai tampando os seus olhos, ele vai colocando uma crosta de sujeira nos seus olhos para que você não compreenda que você está caindo no poço, para que você não enxergue que você está indo para a sujeira cada vez mais. E aquilo vai se tornando um conformismo na sua vida, aquilo vai se tornando algo que tipo assim, tá tudo bem, todo mundo vive assim, isso não é coisa de outro mundo. Desde lá do início isso acontecia, agora tá acontecendo, nada aconteceu de diferente. E vai se tornando um conformismo, quando você vê, Satanás te abraçou. E o pior, você está abraçando ele e não quer soltar. E o que o Espírito Santo de Deus hoje vem nos alertar é que nós possamos nos posicionar como filhos de Deus, renunciar a Satanás e todas as coisas erradas, renunciar às obras e influência de Satanás, expulsar os demônios dele e ele do nosso lar, começando de dentro de nós. Porque muitas vezes damos abertura para os demônios dele agirem em nós. Expulsar, começar a trabalhar a purificação dentro de nós e depois ao nosso redor. E assim, agir conforme a vontade de Deus. Quando Deus nos dá mandamentos, quando Deus lá no Pentateuco dá regras para aquela sociedade do passado, que eram os hebreus lá, aquele povo todo do passado. E Deus depois pega e formula mandamentos para nós, não é para que nós, quem for cristão, quem for de Deus vai agir dessa forma porque Deus quer. É para nos auxiliar a não cairmos na tentação, no pecado, para que nós entendamos até aquele que é mais simplesinho, aquele que é mais ignorante em conhecimentos, aquele que não quer nem aprender as coisas de Deus, que acha que o que sabe tá bom e tudo bem. É para essas pessoas, todos nós, agirmos conforme o que Deus ensina e não nos ferrarmos mais nessa terra. Perdão da palavra? Perdão da palavra. Mas a gente não sofrer mais nessa terra, a gente caminhar corretamente. E quando nós chegamos nessa palavra e vemos a misericórdia de Jesus, mesmo caminhando há tanto tempo com esses discípulos, mesmo tendo ensinado há tanto tempo esses discípulos, recordado tudo o que veio os profetas dizendo no passado, há anos e anos e anos e anos, e eles estarem ali desanimados, com a fé enfraquecida, Jesus, com o seu infinito amor, ter ensinado eles novamente, recordado eles novamente. Vamos lá! O profeta dizia isso, que precisava acontecer, e isso precisou acontecer, e nós lembramos que Deus fala que era necessário, que é necessário que isso aconteça, para que nós nos apartemos do mal, para que nós sejamos livres, e Jesus vai ensinando, vai recordando com amor. E ao finalizar, mesmo eles, na tristeza deles, eles escutavam as palavras de Jesus, e o coração deles aquecia, o coração deles ficava feliz, ficava animado, dava novamente aquela esperança, porque Jesus ele faz isso, ele nos motiva. Jesus é a motivação nossa diária para que nós compreendamos que ao final da caminhada aqui nessa terra, que é algo muito breve, comparado ao tamanho, esplendor e eternidade que é do outro lado, quando formos morar com ele no reino celeste que ele nos preparou, ao final dessa caminhada, nós vamos ter a vitória. Jesus, ele é a motivação. Quando estamos todos os dias com ele, nós caímos, só que nós levantamos e falamos, Senhor, segura a nossa mão, me ajuda que hoje eu tô fraco. Senhor, me ajuda que hoje a minha cabeça só tá pensando besteira. Senhor, me ajuda porque hoje eu tô muito desanimado. E nos dias felizes, Senhor, muito obrigado, porque hoje minha energia está renovada. Hoje eu estou com ânimo, estou com vontade de realizar as coisas. Caminha comigo para que eu não desvie. Então, você conversando todos os dias com Jesus, é Ele que é a nossa motivação. Seja no momento da aflição e seja no momento de agradecer, da gratidão. É Ele que, com compaixão, com amor, nos recorda quando a gente está caindo, desanimados, com a fé enfraquecida, como esses discípulos de Emaús aqui estavam. É Ele que, quando nós pedimos o socorro, Jesus, Espírito Santo, vem falar comigo, porque hoje eu não estou num dia bom, não. Aí Ele vem com seu amor e faz o mesmo que Ele fez com esses discípulos. Vamos lá, Bruna, vamos lá atrás recordar. Você lembra que a palavra, quando eu estava aqui na terra, aconteceu isso? O mesmo eu fiz através do Espírito Santo quando você precisou disso, quando você estava nessa situação, quando sua família estava assim, você intercedeu por eles, quando um irmão estava assim, você intercedeu por eles, e vocês obtiveram a vitória em mim. E aí ele volta a trazer na sua lembrança os momentos de vitória e volta a fortalecer a nossa fé, lembrando que ainda haverá muito mais
a fazer por nós, até o dia de nós nos unirmos com Ele. Então, nesse momento, eu convido você a entregar o seu coração para Jesus. Eu não sei se você está hoje desanimado. Como que você acordou hoje? Você acordou sofrendo? Você acordou desanimado? Você acordou com alguma notícia ruim? Você acordou com dores? Você acordou de uma forma que saiu da sua mente tudo de bom que Jesus já fez na sua vida e na das pessoas que estão ao lado? Ou talvez você imagina que Jesus não tenha feito nada de bom na sua vida, que a sua vida é sofrimento atrás de sofrimento a vida toda. Então, neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. Aqui, aonde tem os sentimentos, aonde a gente sente, já percebeu? Quando a gente tá com um sentimento, movimenta aqui, né? Dá um negócio aqui, dá um negócio aqui. É a alma, né? A nossa alma que está dentro de nós. Então, nesse momento, fale você para Jesus. Jesus, eu me rendo aos seus pés nesse momento. Jesus, e eu peço o seu socorro. Hoje eu não tô legal. Diga para ele o que você tá sentindo. Diga para ele como você acordou, as suas preocupações. Diga para ele a sua tormenta dentro de você. O que está acontecendo? Onde que está doendo, além da sua alma? Qual é o local da dor? Mostra para ele. Conta para ele agora. Jesus, me ajuda. Me socorre. Segura na minha mão, não me deixa parar. Não me deixa desviar. Seja a minha motivação de hoje, Jesus. Ajuda-me a vencer esse dia. Eu só preciso vencer esse dia. Amanhã é outro dia. Diga para Jesus tudo o que você precisa fazer no dia de hoje. Tudo o que você precisa concluir no dia de hoje, que você não está tendo forças de realizar. E peça ajuda para Ele. E hoje, assim também como amanhã, assim também como depois de amanhã, Ele vai entrar no seu caminho, assim como Ele entrou no caminho dos discípulos em Emaús. Vai recordar você de tudo o que você recebe dele e o que você ainda receberá. Vai recordar você de toda a graça de Deus sobre a sua vida, de toda a vitória que você está recebendo e vai receber. E ao final dessa caminhada, eu tenho certeza que você não vai permitir Jesus sair mais da sua vida, assim como esses discípulos chamaram ele para sentar à mesa, para fazerem sua refeição, passar a noite lá com eles na aldeia. Diga para Jesus no final desse dia: Jesus, não vá embora. Fica aqui comigo, fica aqui na minha casa com a minha família. Ao jantar ou ao ceiar, não sei como é a sua alimentação, última alimentação do dia, renda graças a Deus. Se puder, até fisicamente, erga seu prato, sua refeição aos céus e agradeça. Deus, Jesus, obrigado por esse alimento. Obrigado por esse momento de refeição que eu estou vivendo com a minha família. E obrigado pelo Senhor ter caminhado comigo durante esse dia. E permita que Ele parta o pão na sua vida, que Ele te alimenta do pão do céu na sua vida e na vida da sua família. E agradeça. No final do dia, somente agradeça a Deus e o ame. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Se ao final do dia alguma coisa ter mudado na sua vida, que eu tenho certeza que vai acontecer algo grandioso e que você dormirá sendo outra pessoa do que você iniciou esse dia, comenta aqui no vídeo e deixa o seu testemunho para outros irmãos também aumentarem essa fé no nosso Mestre Jesus. Se for da vontade do Senhor, logo, logo voltamos a nos falar. Tchau, tchau.